Deuteronômio capítulo 28 é onde a gente leu. Na última terça-feira fizemos uma leitura de 15 versos. Lemos toda a abertura do capítulo 28 de Deuteronômio até o 14 e mostramos para os irmãos todas as quantidades de bênçãos que tem. Mas lemos também o verso de número 15, que fala do castigo pela desobediência e fala das maldições, uma palavra também difícil de citar, mas está escrito até na Bíblia, ela está escrita na Bíblia. Todavia, o capítulo 28 de Deuteronômio tem 14 grandes bênçãos e 53 grandes maldições. 3 vezes mais o número de bênçãos são o número das maldições. E nós perguntamos aos irmãos na última terça-feira, porque estamos estudando isso. A Bíblia fala de maldição, fala. E essa maldição, ela é hereditária. Essa maldição, ela atravessa gerações. As influências negativas podem ser herdadas pelos descendentes. Uma maldição pode ser transmitida ou transferida de geração para uma família. Quero acreditar que esta é uma pergunta que todos nós gostaríamos de ter uma resposta. Mas eu pergunto aos irmãos: pode uma maldição alcançar um crente salvo e lavado pelo sangue de Jesus? Objetos e lugares, casas, pertences, podem serem amaldiçoados ao ponto de prejudicar, trazendo danos materiais e espiritual a alguém que já é salvo? Se existe a cadeia da maldição, ela pode ser quebrada? É baseado na Bíblia que terça-feira passada iniciamos esse assunto. Devo informar os irmãos de que, biblicamente, maldição hereditária é real. Ela existe. Biblicamente ela aparece. O detalhe é que se faz disso uma doutrina e cria-se tantas confusões e muita gente é beneficiado com isso. Mostrei aos irmãos aqui terça-feira passada de que quem defende a maldição hereditária e prega a quebra da maldição através de movimentos e até de regressão, ele se baseia em Êxodo, capítulo de número 20, e o verso de número 5 ou 6, projeta o 5. Veja depois: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Volta ao 5. Pergunta aos irmãos, lendo esse versículo: a maldição hereditária existe sim ou não? Saiu um sim bem torto, mas sim ou não? Sim. Vocês estão lendo ali. Eu sou um Deus zeloso que visito a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Só que volta ao verso de número 1. A partir do verso de número 1, a Bíblia tem uma informação. Estas palavras que a gente vai ler daqui para frente, quem falou foi Deus. E o que Deus falou? Verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí vem o verso 5. Não te encurvará a elas e nem as servirás. Aí é a sequência.
porque eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então essa maldição hereditária na Bíblia não é um problema de vício. O meu bisavô, ele era viciado, então o avô foi viciado, o pai é viciado e eu também sou viciado. Não é um problema espiritual. Meu bisavô, ele era endemoniado, o avô ficou endemoniado, o pai ficou endemoniado e eu também estou endemoniado. O problema aqui, e a única vez na Bíblia que aparece isso, é relacionado à idolatria. O que Deus está dizendo que Ele vai visitar até a terceira e quarta geração e transformar isso como maldição, é para quem adere à idolatria. Precisamos entender que os problemas espirituais são individuais. Pegamos um exemplo do moço que Jesus atravessou o mar, colocou a vida em risco de todos os discípulos e chegou lá em Gadara. Quando Jesus chegou em Gadara, vem um moço saindo dos cemitérios, todo nu, o cabelo crescido, o corpo coberto de pelo, e vivia como um animal, agressivo, a Bíblia diz que amarrava ele arrebentava todas as cordas e correntes que amarrava, e esse moço não tinha vida social, todo mundo tinha medo dele, era um monstro. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus expulsou os demônios e era uma legião. E quando Jesus expulsou, na sequência o versículo disse: e encontraram aquele moço que outrora era endemoniado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo. Aí esse moço disse: Senhor, permita-me segui-lo. Jesus disse: não, fica aqui e vai contar para a tua família as maravilhas que o Senhor fez. Tinha mais alguém endemoniado na família? Jesus disse para ele: volta e vai tirar o demônio do couro de toda a sua família. Ele era o único. Por alguma razão ele permitiu ficar daquele jeito. Por alguma razão ele se permitiu estar daquele jeito. É uma decisão. Sair fora da direção de Deus é uma decisão pessoal. Agora, o problema da maldição hereditária que a Bíblia está citando nesse versículo especificamente é relacionada à questão da idolatria. Então, cada vez que alguém citar esse verso, mas Deus visita a maldade dos pais até dos filhos até a terceira e quarta geração, se lembre de que isso tem a ver com idolatria. Por que razão? E eu já vou adiantar aos irmãos. Porque o dia que esta pessoa, que aparentemente vem trazendo após si a maldição, ela aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz: as coisas velhas todas passaram e eis que tudo se fez novo. Então pode alguém salvo por Jesus ser alvo de uma maldição hereditária? Não pode. Por que não pode? Porque o que quebra a maldição não é regressão. O que quebra a maldição não são objetos, não são campanhas. O que quebra a maldição é o sangue de Jesus. É aceitar Jesus como Salvador e o sangue dele purificar. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas eu conheço um crente que o avô tinha problema, o pai tinha problema e ele tem problema. É porque ele ainda não aceitou Jesus. Não, mas ele é crente, ele é membro, ele tem a credencial de membro, ele canta, ele toca, mas ele tem problema porque o pai era assim, o avô era assim. Não, ele não aceitou Jesus. Porque se ele aceitou Jesus como seu Salvador, as maldições se quebram, as maldições se desfazem, as maldições deixam de existir. O sangue de Jesus é poderoso para quebrar toda maldição. Quantas esposas sofrem? Escute isso aqui porque pode ser profético. Porque tem um esposo em casa que tem problemas seríssimos, e ele é uma cópia exata do que fazia o pai, do que fazia o avô. E cada vez que alguém vai citar alguma coisa, faz uma citação. Isso aí é um problema, isso aí é um problema do pai, ou vice-versa, a esposa, né? Problema da mãe, problema da avó.
A partir de hoje, meu irmão, se isso tem acontecido, ou se é o que você tem ou tinha na mente, saia daqui consciente de que o que está faltando é uma decisão. O que está faltando é achegar-se a Jesus. O que está faltando é pedir a misericórdia dele. Quando Jesus chegou lá em Gadara, onde estava aquele moço, Jesus não pediu para ele comprar rosa, comprar sal, fazer campanha, não pediu para ele nada. Jesus também não regrediu ele, não fez nada. Jesus falou, foi aos demônios, sai daqui, eu não quero vocês aqui, e expulsou os demônios. Por isso que em Marcos a Bíblia traz uma citação: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Pronto, acabou. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Qual é o primeiro sinal? Expulsarão os demônios. É o primeiro sinal. Significa que quem tem Jesus no coração tem autoridade para pôr os demônios para fugir. Eu mostrei aqui aos irmãos na última terça-feira aquilo que também eu mostrei aos queridos a respeito da individualidade. Qual é o versículo lá? Você citou lá? Tinha achado? Não lembra? Projeta, por favor, Ezequiel capítulo 18, verso de número 1 em diante. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizei esta parábola acerca de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma, que pecar, essa morrerá. É possível que muito marido seja salvo e a esposa não. É possível que muito casal seja salvo, os filhos não, porque não é uma salvação família, não é uma salvação coletiva. A salvação, ela é individual, como a condenação também é individual. Achou aí, meu bem? Começa a ler no capítulo 1, verso 1 de Jeremias, que você logo acessa. Jeremias 31 e 30. Deva ser isso aí, eu acho. Projeta lá. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que a Bíblia está querendo dizer? Sim. Por 31. Sim, naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos se embotaram. O que a Bíblia está dizendo? É você comer uma uva amarrenta, uma fruta que não está no verde, que não está madura ainda, e você comer e o seu filho sofrer, sentir o ardor do amargo. Não, se você comer, é você que vai sentir. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você pecar, é você que é responsável pela sua atitude. Nenhum filho seu, e eu vou profetizar, nenhum filho seu vai sofrer a maldição, porque o avô, o bisavô, o tataravô era maldito. A sua geração será abençoada pelo Senhor. Eu disse aqui terça-feira passada: nenhum filho meu, nenhum neto meu, nenhum bisneto meu vai povoar o inferno, a menos que quiserem, mas eles estarão orientados a servir o Senhor e adorá-lo, glorificá-lo e ir para o céu morar com Jesus. Aleluia. A alma que pecar, essa vai morrer. Então nós cremos que um homem e uma mulher redimida por Cristo, toda maldição é quebrada. Projeta Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Vou repetir. Portanto, agora, claro que essa palavra portanto é uma palavra de ligação, teríamos que ler todo o capítulo 7, mas aqui apenas para a gente pegar uma visão do que nós estamos estudando. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos irmãos, essa tem sido a confusão de grande parte da população no mundo. Achar que o mundo tem problema, achar que as famílias têm problema, que as pessoas têm problema, porque a geração passada, porque os ancestrais teve problema. Podem ter tido o problema que for. O dia que você aceitou Jesus, quebrou toda a maldição. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, bendito é o Senhor. É bom a gente relembrar o que a gente estudou aqui terça-feira passada. Veja se você consegue projetar esse mesmo versículo na NVI. Uma outra tradução. Essa que a gente tem, que é a revista corrigida. Nessa agora nós temos o versículo 1 de Romanos. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí já é o verso 2. Volta ao verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E acaba o verso. E por que acaba? Porque estas Bíblias, seja NVI e outras Bíblias, são produzidas por aqueles que defendem a doutrina calvinista. Uma vez salvo, sempre salvo. Se você nasceu para ser salvo, você pode virar o diabo que for. Você vai ser salvo no último minuto de vida. É isso que eles fazem. Pensa os senhores a seriedade de uma Bíblia que a gente compra nas livrarias e carrega ela na mão. E ela tem um veneno desse dentro dela. Possivelmente até a Bíblia do seu uso. Ah, pastor, eu não ligo para isso. Devia ligar. Porque esse é o maior veneno. O que está dizendo esse versículo? Você não precisa de andar em espírito. Você não precisa pagar preço. Você já não é mais condenado só porque você diz que tem Jesus. Só por isso. Então você não precisa de mais nada. Foi eu que escrevi isso aqui? Não. Foi eu que mandei tirar da Bíblia? Não. Mas tiram. Esse é o textuário da Bíblia. Qual é o textuário do Novo Testamento? Aceitar a Jesus e permanecer. Nós somos predestinados ao céu. Os calvinistas ensinam que a predestinação é você nascer e você ter uma estrela na testa e você é predestinado a ser salvo, independente do que você vier fazer, você vai ser salvo, você é predestinado à salvação. Mas a predestinação, nós somos. Nós somos predestinados à salvação. Pré e não salvos. Pré e não salvos. Condicionados e não salvos. O risco de perder a salvação é todo minuto. O risco de ficar fora do arrebatamento acontece todo minuto. É uma condicional. Agora volta à revista corrigida, o versículo anterior. É o mesmo versículo. Aparentemente parece não ter problema algum. É o mesmo versículo. Olha o tamanho dele. É o versículo 1 de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá termina, mas aqui segue: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é possível alguém ser salvo e não ter mais problema com maldição, com condenação? Claro, é só andar em Espírito. Eu vou repetir, é só andar em espírito. É só andar em espírito. E a Bíblia diz: andai em espírito, e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. Simples assim. Não quer ter problema? Ande em espírito. Oh. Aleluia.
Agora, para a gente encerrar, Colossenses 2:14. Tem só umas 40 páginas aqui, mas a gente vai ter que estudar terça-feira que vem, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vocês não dão glória a Deus, não é? Nem com isso, é? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está, não é se alguém é de, é se alguém está. Tem diferença em ser, é estar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que acontece? As coisas velhas. Ou você pode ter aceitado Jesus no meio da idolatria, no meio da pornografia, no meio da imoralidade, no meio de problemas espirituais. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. As coisas velhas passaram, e agora? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi lá. E é interessante que quando ele foi pregado na cruz, no Calvário, talvez os homens não tinham noção, mas eles fizeram o desenho da cruz e ponhou Jesus lá assim, né? Esses dias eu estava vindo de viagem, e fazia muito tempo que eu não era parado numa blitz policial, assim, num lugar, eles parando na rodovia, muitos anos que não parava. Só que dá até vontade de ser parado. Quanto tempo, porque isso já causou tanto medo na gente, né? E eu estava vindo e, de repente, lá de longe eu vi que o policial saiu, não era só o meu, outros veículos também estavam parando. E ele veio e abriu os braços assim, no meio da pista e deu sinal para parar. Eu parei. E eu me lembrei, a cruz tem esse significado. Quando o diabo achou que ia pôr todo mundo no inferno com ele, porque o diabo não foi feito para homem, foi feito para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá porque quer, mas não é casa para homem. E muita gente vai porque quer ir. Mas a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas aí vem Jesus e abre os braços na cruz. E ao abrir os braços, ele estava dizendo: para aqui. Até aqui é assim, daqui para lá agora mudou a história. As coisas velhas todas passaram e tudo se fez novo. Bendito é o nome do Senhor. Esteja em pé, por gentileza. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor. Vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vou no começo, irmão, vamos cantar, declarar isso. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir
Você é livre para adorar. Você é livre para adorar. Ou até o dia que você aceitou Jesus, pode ter acontecido o que foi, podem ter feito o que foi. O dia que você aceitou Jesus, a vida mudou, a história mudou. Olha você aqui dando glórias ao Senhor. Bendito é o nome dEle. Levante bem alto a mão e declare. É a tua história. Essa é a tua história. Querido Senhor. Urabacato rebaixarabacai. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, o teu Filho, e para a tua glória, mais uma vez a gente ora agradecido pelo privilégio de lhe servir, de poder ouvir a tua voz, de se alimentar esta noite, e a certeza de que o sangue do Calvário foi suficiente para que a gente pudesse ter uma história escrita diferente, uma história escrita de vitória. Senhor, eu oro pela vida deste homem, desta mulher, que com certeza ao longo dos dias o inimigo tem enfrentado, desafiado, e por vezes soprado aos seus ouvidos as coisas do ontem, as coisas do passado, e até mesmo aquilo que estão relacionado aos ancestrais. Mas esse homem aceitou a ti como Salvador, esta mulher entregou a vida para ti, e está escrito na tua palavra: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse povo vive uma novidade de vida, vive algo novo, porque encontraram a salvação em ti. Senhor, então estende as mãos e dê graça, fortaleça e ajude o teu povo. É a oração que eu faço em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.